Coríntios, no capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Assim que você achar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que encontrou, feche os seus olhos, porque a pessoa que você veio buscar neste lugar, irmão, a pessoa com quem você veio encontrar neste lugar, ela é espírito, e os seus olhos não podem vê-la, diz a palavra. Nenhum homem pode contemplar a face dele enquanto homem. Então feche os seus olhos. Eu não sei quanto tempo você tem vindo a esta casa de oração, ou há quanto tempo você tem buscado o Deus desta casa, ou de outra casa de oração. Eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos você tem buscado ao Senhor neste lugar. E eu não sei com que motivação você tem vindo aqui todos esses anos, mas Ele sabe, e Ele te conhece. E Ele quer completar aquilo que um dia Ele começou na minha vida e na tua vida como igreja. Por isso, feche os seus olhos neste lugar e tente esquecer de tudo. Tente levar o seu coração, a sua mente, o seu pensamento àquele que está presente neste lugar. Aquele que é real, aquele cuja presença é real neste lugar. Como esse ar que eu e você respira, meu irmão, Ele está aqui. Então eu e você podemos senti-lo neste lugar. Se Deus não falou com você ainda, neste momento é um momento oportuno que Ele pode falar no teu coração. Então peça para que Ele fale com você neste lugar, nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está neste momento. Deus, Ele sabe, e Ele está aí contigo, e Ele pode te tocar, te abençoar, e permitir, e fazer com que você saia daqui nesta noite, mudado, abençoado e transformado. Então feche os seus olhos e fale com Ele, comece a falar com Ele nesta hora, comece a buscá-lo nesta hora, comece a pedir a Ele aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Eu não sei se você veio aqui para buscar algo dEle, ou você veio aqui porque você quer a Ele. E eu vim aqui porque eu quero Ele, porque eu preciso dEle, porque eu amo Ele, porque eu adoro a Ele, porque Ele é tudo na minha vida. Deus, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quais são as intenções que nós temos ao sairmos da nossa casa, quando dizemos, eu vou à casa de Deus hoje. Ele sabe qual que é a minha e a sua intenção. Ele sabe que a roupa que eu vesti, Ele sabe se é para eu ver Ele ou não. Ele sabe. Então, segundo o que você quer, Ele conhece. E eu quero que você fale com Ele nesta hora, para que Ele faça e abençoe tua vida neste lugar. Você não pode sair daqui da mesma maneira como você chegou, meu irmão. Você não pode, porque a pessoa que está neste lugar é poderosa para mudar a situação que você está. Pai, nós louvamos e adoramos a Ti. Grande e exaltado é o Teu nome. Poderoso, soberano, glorioso, maravilhoso e majestoso é o Senhor, Pai. Não há outro como Tu, não há outro como o Senhor, Pai. Deus, estamos alegres por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos aqui na Tua presença, para podermos adorar, cultuar e exaltar o nome do Senhor. E também, Senhor, para podermos servir ao Senhor. O nosso coração se alegra, Pai, por podermos estar aqui diante de Ti, pelo privilégio e pela oportunidade que nos dá, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, para adorarmos a Ti.
Como nós sabemos que o Senhor está neste lugar, nós pedimos a Ti, Pai, que fale ao nosso coração. Aquilo que ainda não ouvimos, Pai, e aquilo que o Senhor quer falar, fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, no nome do Senhor Jesus. Toda barreira, todo bloqueio, todo impedimento que tenta impedir o Teu agir, o Teu fluir, o Teu mover neste lugar, seja repreendido em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 5, começando no versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Irmãos, esse texto, esse contexto que lemos aqui na palavra de Deus, é apenas uma exortação a uma igreja que vivia uma realidade espiritual, abençoada, mas ao mesmo tempo corrompida. Se lermos o contexto anterior, vamos perceber o porquê que o apóstolo Paulo, usado por Deus, escreve aos Coríntios esse texto que lemos. Havia no meio daquela igreja um jovem, a Bíblia não fala a idade dele, que se deitou com a madrasta, com a esposa do seu pai. A Bíblia não fala, alguns dizem que o pai já tinha largado dela, mas isso é apenas comentários de estudiosos. Mas o que a gente sabe é que aquele jovem pecou dentro da igreja. Ele cometeu uma fornicação dentro da igreja de Deus. Irmãos, a igreja de Coríntios era uma igreja abençoada, uma igreja que Paulo, ao escrever, ele diz que a igreja tinha coisas boas, tinha qualidades boas, tinha dons, tinha ministérios abençoados, mas também tinha falhas e tinha erros. Coríntios, irmãos, para quem não sabe, era uma cidade portuária. O comércio de Coríntios era muito grande. Havia na cidade de Coríntios uma deusa chamada Afrodite. E no templo dessa deusa havia 1000 prostitutas naquele lugar. A cidade de Coríntios era muito influenciada por essas imagens, por esses demônios, pelo demônio da imoralidade, pelo demônio da sexualidade. Havia uma palavra grega que eles mencionavam, era uma palavra até difícil de mencionar, que eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, que diz corintianizomai. É uma palavra grega, corintianizomai. É uma palavra grega que diz agir como um corinto, ou um coríntio. Naquele lugar as pessoas diziam: ei, você não quer agir como um coríntio? Você precisa agir como um coríntio. Eles costumavam dizer corintianizomai, haja como um coríntio. E aí, eles estavam querendo dizer para aquelas pessoas, as pessoas que viviam naquele lugar: ei, cometa relações sexuais ilícitas, cometa imoralidades, continue cometendo imoralidades, erros, falhas, porque é assim que a igreja de Jesus que foi edificada naquele lugar. Essa é a realidade que a igreja de Cristo tinha que enfrentar naquela cidade. Uma cidade totalmente envolvida, influenciada pelo demônio da prostituição.
e da imoralidade. Alguns arqueólogos, irmãos, encontraram algumas escavações, bares, lugares de prostíbulos. Encontraram várias, como que eu posso dizer, evidências de que ali naquele lugar havia realmente muita prostituição. E isso influenciava diretamente no corpo da igreja. Aquele jovem que, no começo do capítulo 5 de Coríntios, que é exortado por Paulo, que falhou e que pecou, ele pecou. Aí Paulo, no começo do versículo 6, ele diz assim para a igreja: não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, igreja. O que aconteceu com aquela igreja, irmãos? Aquele jovem pecou, aquele homem falhou, junto com aquela mulher dentro da igreja, e a igreja estava achando normal, estava até se orgulhando, estava passando a mão na cabeça daquele erro, daquele pecado e daquela falha. A igreja estava consentindo, estava aceitando a corrupção, o pecado dentro dela. A igreja estava aceitando como era normal numa cidade onde as pessoas se prostituíam com facilidade. Eles estavam achando normal na igreja também, como era uma igreja na cidade da prostituição, era normal aceitar a prostituição dentro daquela casa, naquele lugar, em meio àquelas vidas. E Paulo, usado por Deus, vem exortar aquela igreja, e vem nos exortar nesta noite, e vem nos ensinar, nos despertar, mostrar para nós também uma realidade que vivemos hoje. Hoje não vivemos em Coríntio, mas vivemos em um mundo onde a imoralidade sexual, onde a prostituição, onde todo tipo de imoralidade, onde a moral, a ética, tudo está se perdendo o seu valor, tudo está perdendo o seu devido valor. E se nós não vigiarmos como igreja, não prestarmos atenção no mundo que vivemos como igreja, e olhando para o nosso Deus, nós vamos aceitar, nós vamos achar normal, comum, vamos achar comum, normal, natural, coisas entrarem dentro das igrejas, coisas fazerem parte da nossa vida, e vamos viver como igreja assim, pensando que estamos vivendo o projeto, o sonho e o querer de Deus na sua plenitude, na sua totalidade. E na verdade vamos estar aceitando viver uma vida corrupta e imoral diante do nosso Deus. No versículo 6 ainda Paulo ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O fermento no meio do povo judeu, irmão, na maioria dos casos, era colocado, era visto como algo imoral, impuro, era símbolo de impureza, era símbolo de pecado, era símbolo de todo tipo de engano, símbolo de todo tipo de mentira, de falsidade. Isso era o fermento no meio do povo judeu. Jesus ele diz para os seus discípulos: acautelai-vos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus ele alertou a igreja: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus não estava falando do fermento que as mulheres usam para fazer bolo, para fazer pão, para fazer qualquer tipo de alimento, para dar ali um volume, um crescimento, uma massa bonita, saborosa. Jesus não estava falando desse fermento. Jesus estava falando de um ensinamento, de um comportamento errado, falso,
mentiroso, hipócrita, de fariseu, saduceu e tantos outros eus que viviam nos seus dias, que viviam nos dias dele, e que de uma maneira ou outra iria querer influenciar os seus discípulos a viverem uma vida como eles viviam naqueles dias. E hoje nós vivemos diante de fariseus, infelizmente vivemos diante de muitos fariseus, cuja vida é pura hipocrisia, cuja vida é pura falsidade, cuja vida é cheia de fermento, o fermento que influencia para o lado negativo, influencia para o lado nocivo, prejudicial, destrutivo, imoral. E Paulo ele diz que o fermento, ele corrompe, ele leveda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A Páscoa, os dias que antecediam a Páscoa para o judeu, os dias que antecedem, melhor dizendo, a Páscoa para o judeu, são dias que eles precisam retirar dos seus lares, irmãos, qualquer resíduo, qualquer porção de fermento. E durante 7 dias, eles vão comer pão totalmente sem fermento. Eles vão comer pão asmos, pão sem fermento durante 7 dias. Assim, eles já estarão celebrando a Páscoa. A Páscoa nós celebramos na semana passada, como boa parte do mundo celebra. A Páscoa que significa a libertação do povo judeu. Começou lá no Egito, quando Deus libertou o povo judeu lá, mas a verdadeira libertação que a Páscoa traz para nós é a libertação que Cristo, o Cordeiro Pascal, realizou lá naquela cruz. E a libertação que Jesus ofereceu para nós lá naquela cruz, a Páscoa que eu e você desfruta lá naquela cruz, por causa daquela cruz, não é para ser comemorada só no dia que ela é marcada. Quem aqui foi liberto por Cristo, levanta a sua mão bem alto, bem alto. Quem foi livre só. Essa libertação sua dá direito a você morar com Ele a eternidade, viver com Ele a eternidade, estar com Ele, ter um relacionamento com Ele para toda a eternidade. Por isso, o fermento que os judeus tiram, que separam os dias anteriores à Páscoa, para retirar dos seus lares, nós temos que tirar da nossa vida e da nossa casa, todo dia. Todo dia. Não é só no dia que antecede a Páscoa, que nós temos que nos preocupar com o fermento, que é símbolo de impureza, não. O fermento da impureza, eu e você temos que retirar da nossa vida e da nossa casa, todo dia. Eu não posso aceitar que o fermento influencie a minha vida mais, porque Cristo morreu por mim, eu aceitei o que Ele fez por mim, então não dá para eu aceitar que o fermento da corrupção, da influência maligna, tome conta da minha vida ainda e da tua vida. Jesus vai vir buscar um povo, uma igreja pura. Uma igreja pura. Uma igreja santa. Uma igreja totalmente dele, separada para ele, exclusivamente dele. Uma igreja que não se vende por nada. Uma igreja que não troca ele por nada. Uma igreja que não é influenciado facilmente por nada. Uma igreja que tem sobre ela a unção, o poder, a glória do Santo, daquele que morreu no Calvário.
Por isso não dá, irmãos, não dá para vivermos ainda aceitando. Não dá para aceitar o fermento. O fermento que tem entrado na nossa casa através da televisão. O fermento que tem entrado na tua casa através de um televisor, de um computador, através de qualquer aparelho. O fermento que você tenha deixado o mundo te oferecer, e ao olhar, você cobiça, você deseja, você quer pegar, você quer tocar, você quer comer, você quer se alimentar. O mundo, ele vai tentar, como lá em Coríntios as pessoas diziam, seja um coríntio. O mundo vai tentar dizer para mim e para você, ei, seja um mundano de novo, seja um corrupto de novo, seja um beberrão de novo, seja um mentiroso de novo. Não tem problema beber um golinho, não tem problema beber uma latinha, não tem problema contar uma mentirinha. Quando eu e você aceitamos, estamos começando a comer fermento, permitindo que fermento entre na nossa casa, entre na nossa vida. Há uma família na Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, uma família na Bíblia, uma família que era para ser modelo, porque era uma família de sacerdotes. A família de Eli era uma família para ser modelo, era uma família que era para oferecer sacrifício a Deus e apresentar o pecado do povo a Deus. Mas o sacerdote Eli permitia com que os seus filhos cometessem todo tipo de imoralidade. O sacerdote Eli permitia que os seus filhos, quando eles iam lá ofertar os animais, e eles estavam lá no altar sendo queimados para oferecer a Deus, ele permitia que os filhos deles fossem lá com um garfo, espetassem lá um pedaço da carne que era oferecida lá, e iam comer. O Eli permitia que os filhos dele, sacerdotes, trabalhavam no templo, serviam a Deus, eram crentes. Ele permitia que os filhos dele se deitassem com as mulheres que iam lá à porta do templo. Ele permitia que o fermento mundano entrasse na sua casa, entrasse na sua vida. Mas um dia, tudo acabou. Um dia tudo acabou para a vida dele. Aquilo que era mais precioso para ele, aquilo que era mais precioso para o povo judeu, foi roubado. Foi roubado. Que é a arca, símbolo da presença de Deus. Quando vieram anunciar a Eli que a arca de Deus tinha sido roubada, que os filhos dele tinham morrido na guerra, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que ele era um homem velho, pesado e cego. Essa pode ser a realidade de muitos, se permitir que o fermento continue na vida, continue nas casas. Você não vai enxergar nada, você só vai engordar de conhecimento, de coisas, de bênçãos. Você vai envelhecer na vida com Deus, na igreja, na casa de Deus. E você vai permitir que a corrupção do mundo ainda faça parte da tua vida. Se como igreja nós nos despertarmos, irmãos. Eu tenho orado esses dias, irmãos. E é triste. O pastor Evandro talvez poderia falar melhor do que eu. É triste você olhar jovens de dentro da casa de Deus, vindo na casa de Deus, frequentando a casa de Deus, vestindo roupas que não são adequadas para se encontrar com Jesus, andando com roupas
inadequadas. Pessoas que dizem: ei, eu sou noiva de Jesus. Eu sou filho de Jesus. Jesus me salvou. Jesus é meu Deus. Jesus é meu libertador. Jovens, homens, mulheres, permitindo com que os seus filhos ouçam qualquer tipo de música. Qualquer tipo de música, irmãos. Que não dá nem para falar aqui no púlpito. Se falar, eu vou profanar esse lugar. Mas eu já ouvi, eu já vi filhos de crentes vieram me mostrar, pedirem para mim ouvir. Isso é fermento, irmãos. Isso é fermento. Isso é fermento. É fermento velho, que vai apodrecer a sua vida, que vai destruir a sua vida, que não vai dar a você os privilégios de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus. Não vai dar. Não vai dar. Eu sei que tem pessoas aqui tementes a Deus, eu sei. Mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam entender a realidade do que é ser de Deus, a realidade do que é ser comprado por Deus, do que é aceitar o sacrifício de Jesus. Paulo estava tentando ensinar àquela igreja o que eles tinham que viver, o que eles tinham que demonstrar, a vida que eles tinham que pregar para o mundo. Não era uma vida de aceitação, de consentimento, de concordância com as coisas lá de fora. É triste, irmãos. Eu ainda não tenho filho, mas eu choro pelos filhos de muitos pais. E peço para Deus ter misericórdia de muitos pais que têm permitido, que têm aceitado, que têm feito vista grossa, como essa igreja fez. Não dá para fazermos vista grossa mais, porque quando Jesus morreu, desde aquele dia que ele morreu, é preciso tirar, limpar o fermento da minha vida e da tua vida. É preciso tirar o fermento. É preciso limpar. É preciso mudar. É preciso. No versículo 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. O fermento da maldade. Muitos de nós temos celebrado a Páscoa, a liberdade que Deus nos deu. Temos andado com Deus, vivido com Deus, celebrado a glória da libertação que Deus fez na nossa vida, com um fermento da maldade, da iniquidade, da mentira, do engano, da malícia, da impureza. Muitos de nós temos celebrado a nossa Páscoa, a nossa libertação, a nossa salvação dessa maneira, e não com os asmos da sinceridade e da verdade. É assim que temos que celebrar a libertação que Deus nos deu, com os asmos da sinceridade e da verdade. A maldade e a malícia é o que o diabo e o mundo tenta lançar sobre mim e sobre você, e a gente olhar para ela e achar comum, achar normal, e viver indiferente com o que vemos, com o que enxergamos, com o que presenciamos, de fato, na nossa vida, no meio da igreja, no meio dos irmãos. E não é esse. O Senhor Jesus, Ele quer que eu e você celebremos a Páscoa, sim, com os asmos da sinceridade. A sinceridade, irmãos, significa pureza na sua motivação,
pureza na nossa motivação. Quando eu comecei esse culto, comecei a mensagem, aliás, esse culto, eu perguntei com que motivação você veio aqui. Porque eu sempre pergunto isso para Deus. O que tem me motivado aí na tua casa, Deus? O que tem nos motivado a vir na casa de Deus? A vivermos como filhos de Deus ainda. Porque a pureza da motivação, a motivação certa, a intenção certa, essa deve ser o que reina no meu coração e no teu coração, como igreja, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus. A pureza da intenção, a pureza do desejo, a pureza da vontade, a pureza da sua intenção, do seu querer. Tudo que eu e você quisermos, desejarmos, sonharmos, cobiçarmos, tem que ser motivado pela pureza verdadeira, agradável, santa, aos olhos de Jesus Cristo, aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece a sua e a minha intenção, Ele conhece com que tipo de vida eu tenho celebrado a minha salvação diante dEle. Ele sabe de que maneira eu tenho celebrado a minha vida diante dEle. Ele sabe, Ele conhece que tipo de intenção eu tenho, quais as intenções eu e você tem. E muitos acostumam, irmãos, todo domingo a vir neste lugar. As pessoas acostumam tanto, que chegar atrasado não faz diferença. Chegar atrasado aqui não faz diferença, igual chegar atrasado no trabalho. Não faz diferença. Para mim faz diferença. Para mim faz diferença. Porque quem eu vim buscar aqui é muito maior do que o meu patrão. É muito maior do que o teu patrão. O teu patrão não tem poder para te dar o que o homem que você vem buscar aqui, oh aleluia, pode dar para você. E por que, irmãos? Por que nós nos acostumamos com a vida de crente? Por que nós acomodamos na nossa vida de crente? Por quê? Por que não faz diferença chegar aqui 5 minutos atrasados? Por que não faz diferença mais? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a minha vida e com a tua vida. Por que nós somos tão apegados a coisas que nos influenciam de maneira tão errônea, tão falha, tão prejudicial? E nós não percebemos, quando percebemos já é tarde. Porque a nossa motivação começou a ser distorcida. A minha e a tua motivação começou a ser distorcida. A nossa visão começou a ser distorcida. Nosso entendimento das coisas de Deus começou a se distorcer. Começou a sair do foco, começou a perder o foco. E quando perde o foco, quando perde a motivação correta, eu e você não passamos de meros pessoas religiosas que frequentam a casa de Deus como fariseu, como saduceu, numa vida corriqueira, num domingo corriqueiro, numa vida corriqueira, uma vida religiosa corriqueira, e não faz diferença nenhuma vir aqui, ouvir a palavra e sair pensando, Deus não falou comigo hoje, e sair pensando, isso não foi para mim, e sair pensando, eu não senti nada hoje, mas é normal, domingo que vem eu sinto,
É normal. Não é normal. Não é normal. Porque onde Jesus está, algo tem que acontecer. Porque onde ele passava, algo novo acontecia. Onde ele passava, pessoas não continuavam as mesmas. Então não dá para aceitar viver uma vida acomodada naquilo que eu já sei, naquilo que eu já tenho, naquilo que eu já conheço, naquilo que eu já possuo, naquilo que eu já entendo, naquilo que eu já recebi. Não dá para vivermos uma vida acostumada. E nós acostumamos porque a motivação da verdade, dos asmos, da sinceridade se perdeu, não existe mais. Muitos falam, muitos oram, hoje é o dia de você restaurar o seu primeiro amor, hoje é o dia de você restaurar a sua vida com Deus, e as pessoas acham que a restauração ela vem agora, e você não precisa manter uma vida ligada a Ele durante os seus dias de vida para manter isso que você buscou, isso que você alcançou. É necessário manter uma vida ligada a Ele todo dia para manter um relacionamento de amor, do primeiro amor, daquela motivação que levava você a fazer coisas que você não olhava preço, você não olhava o custo que ela lhe causava. E isso se perde quando nós perdemos a sinceridade da motivação correta, da pureza. E precisamos também buscar os asmos da verdade. Os asmos da verdade é a pureza da minha atitude e da tua atitude. Precisamos ter atitude pura. Precisamos agir corretamente. Precisamos viver e agir, viver para Deus uma vida correta, agir segundo a vontade de Deus. Irmãos, é uma realidade dentro da casa de Deus, pessoas que trabalham, que servem a Deus, que pensam que o que estão fazendo para Ele, estão agradando a Ele. Não é pecado, não é errado, mas muitos têm agido, têm feito o que não é para fazer. Muitos têm feito o que não é o que Jesus pediu para fazer, não é o que o Pai pediu para fazer. Isso revela que eu e você não conhecemos a vontade dEle, perfeita para a minha vida. E quando nós não conhecemos a vontade perfeita e absoluta de Deus para a minha vida e para a tua vida, nós podemos agir errado, nós podemos tomar atitudes, talvez, aparentemente, boa, agradável, abençoadora, edificadora, mas se você olhar para Jesus, se você conseguir ter oportunidade de perguntar para Ele, ouvir a vontade dEle, você pode ver, você talvez vai se frustrar naquilo que você está vivendo, porque certas atitudes que nós temos não condiz com o que Deus espera de nós como igreja dEle. Então não dá, é impossível viver para Deus, é impossível viver como filho de Deus e não viver essa realidade, é impossível. Eu quero ler com vocês a continuação, começando no versículo 11 do capítulo 5 de 1 Coríntios, diz: mas agora vos escrevo
que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Isso é o que Deus quer que a gente viva. Paulo disse àquela igreja: tirem esse homem do meio de vocês, expulsem esse homem no meio de vocês, não tenham mais contato com esse homem pecador. Por quê? Porque aquele homem podia corromper e influenciar a minha vida e a tua vida. Paulo estava dizendo para aquela igreja. E quando nós, irmãos, permitimos com que certas atitudes, certas motivações carnais, humanas, mundanas, nos influenciem, entrem na nossa vida, façam parte da nossa vida. Eu e você podemos ser dentro da igreja, não uma bênção, mas alguém que vai corromper. Aquele que veio para Deus abençoar, aquele que um dia encontrou com Cristo neste lugar, aquele que Deus quer mostrar para ele, dar para ele, revelar para ele uma glória que você um dia talvez já desfrutou. E se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, como Jesus disse, nós nos tornamos pessoas assim. Pessoas que, ao invés de sermos luz, que esclarece, que ilumina, que mostra o caminho, que mostra a verdade, nós nos tornamos trevas. Porque quando nós permitimos que a nossa vida se corrompa e a gente corrompa outras vidas, nós estamos vivendo uma vida de trevas, de escuridão. E eu e você fomos retirados das trevas para vivermos da luz. Abra sua Bíblia comigo na carta de Tito. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo ao seu filho na fé, Tito. Começando capítulo 2, começando no versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós que aguardamos Jesus Cristo, nós que fomos separados por Jesus Cristo, nós que fomos comprados por Jesus Cristo, diz aqui, Ele nos remiu de toda a iniquidade e nos purificou para si mesmo e nos fez povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você já venceu, irmão. Você já venceu a iniquidade. Você já venceu a maldade. Você já venceu a malícia. Você já venceu o fermento velho. Você já venceu o fermento velho. Você agora é nova massa. Nós lemos lá
em Coríntios, você agora é nova massa. Você precisa viver como nova massa. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova massa. Você precisa viver uma nova vida. Precisamos viver verdadeiramente, de fato, uma nova vida. Como Cristo espera que a igreja viva. Cristo veio para purificar para si uma igreja pura, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então nós não podemos aceitar a corrupção, porque Cristo não vai vir buscar uma igreja corrupta, que se corrompe, uma igreja que se contamina, uma igreja cujas vestes é manchada. Ele não vem vir buscar uma noiva assim. A Bíblia diz que só vai entrar nos céus aquele que tiver o sangue do Cordeiro, aquele que tiver a marca do sangue do Cordeiro. E eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Porque o Cordeiro Pascal tocou você. Ele tocou a tua vida. Ele tocou a tua casa. E Ele te tocou. E como igreja, eu quero que você se levante nesta hora, como uma igreja que sabe que precisa ser imaculada, que precisa ser pura, que precisa ser santa. Uma igreja que precisa entender que não dá para aceitar qualquer coisa entrando na minha vida e na sua vida. Coloque-se de pé. Pode cantar algum louvor aí para mim? Oh, glória. Lá. O preço que Jesus pagou lá no Calvário, irmãos. O preço que Ele pagou. A dor que Ele sentiu lá no Calvário. A dor que Ele começou a sentir lá naquele jardim. Quando Ele foi orar ao Pai. Minutos antes de ser preso. Não foi. Não foi para a gente viver de qualquer jeito. Não foi para a gente desvalorizar, não. O preço foi alto. O preço foi caro. Eu e você temos o valor muito alto para Ele. Muito alto para Ele. Muito caro. Não dá para nós tocarmos Ele por qualquer coisa, não. Não toque Ele. Não toque Ele, irmão. Não troque Ele, igreja. Não troque. Não troque Ele por nada deste mundo. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie. Não deixe que o Evangelho se torne algo barato, um preço barato na sua vida, porque não foi. Não foi. O preço que Ele pagou foi muito caro. Foi muito caro. E não vai valer a pena se apegar ainda com as coisas aqui. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena comer certas coisas aqui, sentir certas coisas aqui, cobiçar, enxergar, ver certas coisas aqui. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Não vale a pena. Por Ele, eu e você precisamos aceitar, pagar o preço que for necessário, Que preço que eu e você temos pago? Porque ainda existe uma cruz para mim e para você carregar.
ainda existe. Porque quando nós abandonamos o preço, o custo, quando nós deixamos de pagar o preço, é porque já começamos a comer fermento velho. É porque já começamos a ser influenciados por coisas humanas, por coisas terrenas, coisas diabólicas e coisas mundanas. Irmão, não deixe. Você é santo. Ei, eu estou diante de um povo santo, diante de um povo que vai morar na glória. Nós, muitas vezes, muitas pessoas falam, nós somos as pessoas mais felizes do mundo, mais ricas do mundo, mais prósperas do mundo, porque nós, apesar de às vezes não termos o que esperávamos, o que desejávamos, relacionado aqui às coisas aqui da terra, temos a maior riqueza da eternidade. Ele é a maior riqueza, irmão. E você tem essa riqueza. Não troque esse tesouro, não troque por nada. Não troque por nada. Não troque por nada. Eu quero que você feche os seus olhos e reflita na sua vida. Como você entrou aqui hoje? Você entrou como alguém que estava vivendo uma vida comendo ainda fermento velho? Ou você entrou aqui como alguém que já eliminou da sua vida todo tipo de fermento? Eu quero que você reflita na tua vida com Deus agora. Eu quero. E se você tem algo que você precisa receber dele, ele pode te dar. À medida que você confessar o seu pecado, à medida que você for eliminando da sua vida tudo aquilo que não é agradável a ele, tudo aquilo que não é santo aos olhos dele, ele pode te tocar aí onde você está e te abençoar, e te dar o que você quer, e te entregar o que você quer. Então, fale com ele nesta noite. Afaste da sua vida, expulse da sua vida todo o mal, expulse da sua vida toda influência negativa do inimigo, do mundo, do diabo. Não deixe a sua carne te dominar, porque a Bíblia diz que você já venceu o pecado, que nós já vencemos o pecado. O pecado já não tem domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então receba na sua vida a liberdade que Cristo tem para você. Receba a liberdade que Ele tem para você na sua casa. Receba nessa noite. Saia deste lugar sabendo que você é livre e que nada pode te prender, nada pode te dominar, nada pode te influenciar, e que você é uma bênção na casa de Deus. Aleluia. 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 Teu vinho novo, derrama, ó Senhor, o teu poder. Eu quero teus sinais e maravilhas, tua glória inundando o meu ser. Vinho novo se receba. Aos teus pés eu quero estar. Vem sarar a minha vida e
teu avivamento, ó Pai, vem derramar. Espírito Santo, Espírito, tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em meu ser. quero sim, Tua Senhor. unção eu quero sempre em meu ser. Espírito, Dá-me tua presença, eu quero Senhor. vinho novo. Dá-me um vinho novo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão. Aleluia. Aleluia. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de glória. Amém, igreja? Irmãos, enquanto Deus estiver nos corrigindo, é porque ainda Ele está aqui. É porque Ele nos ama. Então aceite, aceite. Quando você for corrigido por Deus, aceite. Porque é melhor ser corrigido para permanecer aqui, do que não aceitar a correção e viver como esse homem, ser expulso da igreja por causa do pecado, por causa da imoralidade. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus tratar na sua vida, deixa Deus moldar você, deixa Deus curar você aonde precisa ser curado. E eu tenho certeza, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Vai chegar o dia que Ele vai te exaltar para a glória dEle. Amém? Que Deus vos abençoe e dê uma semana de vitória, dê uma semana de graça, de bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O que tenho